Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Ontem, dia 24 de novembro, foi uma data que houve muitas apresentações. O relator, o senador Fernando Bezerra, apresentou as mudanças, mas o governo estava esperando pelo menos que houvesse um pedido de um dia, pedido de vista de um dia. Os senadores queriam até o dia 15 de dezembro. Olha o atraso. Hoje, dia 25, eles queriam lá para o dia 15 de dezembro. A lei proíbe e só permitia no máximo 5 dias. Ou seja, tudo será resolvido na próxima semana, dia 30 de novembro. Próxima terça-feira, portanto, teremos aí a solução, a finalização, o desfecho dessa história do CCJ, né, do Conselho, ou dessa comissão, né, que muita gente, inclusive, está reclamando, mas tem que passar por essa situação. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o CCJ, é que regulamenta o texto para poder ser votado. Muita gente criticou a decisão, mas é o processo, parte a parte, degrau por degrau. É lento o processo, mas é a lei. E aí, muita gente perguntando, Alex, mas e a gente que está sem nada? Infelizmente, isso é Brasil, né? E as mudanças só podem acontecer a partir do voto. Ou seja, o povo tem um governo que merece. Já ouviu falar nisso? O povo tem um governo que merece. Bem, a emenda incluída por líder do governo na PEC dos precatórios agora permite elevar Auxílio Brasil sem indicar fonte de recursos. Você sabia que o governo, uma parte estava falando sobre, para poder que haja os R$ 400 permanentes, tem que apresentar aí a fonte, de onde vai vir esses recursos. E muita gente debatendo, analista dizendo, olha, tem várias saídas, e uma que mais chama a atenção, uma delas é a reforma do imposto de renda. Seria uma fonte segura para poder arcar com os R$ 400 de forma permanente. A Lei de Responsabilidade Fiscal obriga o governo a indicar uma fonte de recursos para criar nova despesa permanente dos R$ 400. O governo não encontrou a fonte e agora quer mudar a Constituição para driblar essa norma. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? O governo agora vai tentar fazer isso. Então, uma emenda foi incluída nessa PEC dos precatórios pelo líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho. Agora pode autorizar o governo a driblar a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma das principais regras para evitar o aumento descontrolado dos gastos públicos. A mudança feita no texto ontem, quarta-feira, dia 24, inclui na Constituição Federal a permissão para que o governo federal eleve o valor de programas sociais de forma permanente sem indicar de onde virá o dinheiro. Hoje, a legislação federal proíbe esse tipo de decisão. A Lei de Responsabilidade Fiscal dispensa a fonte de receita para o governo corrigir os valores dos programas sociais pela inflação do período, mas não permite dar aumento real no valor dos benefícios. O governo quer fazer isso para poder tentar aprovar essa PEC rápida e fazer com que confirme os R$ 400 de forma permanente. Ou seja, dispensaria a fonte de recursos. A lei pede que haja uma confirmação. Ei, peraí, a história é essa. Como é que você quer pagar R$ 400 de forma permanente, quer aprovar isso? É muito bom para a população, mas a lei diz de onde é a fonte. Esse dinheiro está vindo de onde? O governo agora tem várias opções de trabalhar, inclusive uma das opções é aprovar reformas de imposto de renda, seria suficiente. Porém, o governo agora já tenta mudar a lei para driblar isso aí, para evitar isso. Vocês estão entendendo a situação? Eu sempre pergunto isso para ver se você está raciocinando como está funcionando, né, as votações, as mudanças desses textos. A princípio é muito bom para a população, porque aí, dispensando essa exigência, então vai ter R$ 400 de forma segura. Mas e lá na frente? Isso vai refletir na inflação? Um técnico do Congresso lembra que na própria Constituição há um dispositivo que proíbe o aumento de benefícios sociais sem a correspondente fonte de custeio total. Esse dispositivo não seria afastado pela emenda incluída pelo senador Fernando Bezerra. Entretanto, o técnico lembra que a redação desse dispositivo é mais vaga e imprecisa do que a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Segundo ele, o dispositivo deixa margem de interpretação para enfraquecer a exigência de compensação permanente, que é inequívoca no caso da LRF afastada pela emenda. Ainda segundo o técnico, para atender o dispositivo e elevar o benefício para R$ 400 de forma permanente, já para começar agora em dezembro, o governo poderia indicar apenas a elevação temporária das receitas públicas que ocorreu em 2021, mas que não necessariamente se repetirá todos os anos. Já nos anos seguintes, se o aumento de receitas não se repetir, o governo teria que se endividar para pagar o valor mais elevado do benefício, sob o argumento de que a exigência da Constituição se aplicaria para o ano em que o valor subiu. Se a PEC for aprovada com essa mudança, o texto permitirá que o governo eleve o Auxílio Brasil para R$ 400 de forma permanente, sem dizer de onde virá o recurso para custear o programa social. Para a população, principalmente para os 17 milhões de beneficiários, isso vai ser muito bom. Isso até aí vai ser muito bom. Bem, eu lembro que até o momento o governo anunciou apenas o reajuste de 17,84% permanente para o Auxílio Brasil em relação ao Bolsa Família e um complemento temporário para que cada beneficiário receba pelo menos R$ 400 até o fim de 2022. Para ações temporárias, não é preciso indicar fonte permanente. Nesse caso, o governo bancaria os 400 até dezembro do próximo ano, com a folga orçamentária aberta justamente pela PEC dos precatórios, que adia para os anos seguintes parte das dívidas judiciais que o governo federal teria que pagar em 2022. Além de líder do governo no Senado, o senador Bezerra Coelho, ele é relator da PEC dos precatórios na Casa. Ontem, quarta-feira, dia 24, ontem quarta-feira, ele apresentou à Comissão de Constituição e Justiça, ou CCJ, as mudanças que fez no texto aprovado pela Câmara, incluindo o drible na lei de responsabilidade fiscal. Poucas pessoas entenderam essas mudanças. Por que a gente está tão ligado, antenado, de que o governo possa aprovar esses 400? Porque o governo simplesmente não quer só ajudar a população. Por trás de tudo isso existe uma coisa chamada de a imagem para a reeleição. O governo quer confirmar os R$ 400 permanentes porque seria uma forma de honrar a promessa do presidente Bolsonaro. Isso vai refletir muito bem no cenário político e está até para ele. Muita gente diz, quer ajudar a população. Muito bem, quer ajudar a população, mas o interesse maior que está por trás de tudo isso é a sua reeleição. Eu sempre digo que todas as ferramentas, o governo tem a máquina na mão. A máquina é isso. O que pode e o que a lei permite, vai usar todas essas ferramentas. E essa é uma delas. Mudar a lei, driblar aqui, tentar aprovar ali, enfim, tentar aprovar essa PEC de todo jeito. Bem, após a leitura do relatório, a votação foi adiada, porque senadores de diversos partidos fizeram pedido de vista, que é um tempo extra para poder analisar o tema, E aí, o governo esperava pelo menos um dia um pedido de vista, só que eles pediram mais do que o limite, até dezembro, lá para o dia 15. Porém, a lei proíbe e só podia ter pedido até no máximo 5 dias. Foi o que aconteceu. Resultado, teremos o desfecho de toda essa história do Conselho, aliás, a comissão no CCJ, só na próxima terça-feira, dia 30. Se for aprovado o texto, aí segue para votação, 81 senadores votarão, o governo precisa de 49 senadores, 49 votos. Poderá acontecer dias 1 e 2 de dezembro. Agora, o que diz o novo texto? Que mudança é essa que está tendo toda essa polêmica? Alex, você que está nos acompanhando, você só quer saber dos 400. Opa, eu quero meu dinheiro, eu quero R$ 400 de forma permanente. E é isso, justamente isso que o texto mudou. São 6 pontos, 6 mudanças, mas o que nos chama mais atenção é justamente isso. A redação proposta pelo senador líder do governo no Senado, o relator Bezerra, o Fernando Bezerra, não estabelece que o valor de R$ 400 será fixo. Porém, define que no caso de programas para redução da vulnerabilidade de famílias em situações de pobreza e extrema pobreza, caso em que se encaixe o Auxílio Brasil, o governo não precisará respeitar exigências legais quanto às ações que aumentam a despesa pública. E aí é que está a mudança no texto. Técnicos do Congresso avaliam reservadamente que, na prática, a autorização dribla a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a LRF. É ela que determina que sempre que o governo aumentar de forma permanente os gastos públicos é necessário
indicar de onde sairá o dinheiro, ou seja, na prática, a redação permite que o benefício seja elevado, ou seja, para R$ 400 de forma permanente, ou para valor maior ainda, sem indicação de fonte permanente para isso. Ou seja, o governo, além de confirmar os 400, se aprovar essa lei, pode botar 450, pode botar 500, é um exemplo, mas o governo deseja deixar fixo, no mínimo, R$ 400. Essa fonte de recursos exigida aí pela Lei de Responsabilidade Fiscal pode ser tanto um corte em outra despesa permanente, quanto um aumento nas receitas, como a criação ou elevação de impostos. Ou seja, o governo pode tirar de algum setor, segurança, educação, saúde, ou de repente simplesmente aumentar a receita. Ou seja, dinheiro, verba pública que poderia ser usada em outra área, saneamento básico, investir mais em tecnologia, em educação, enfim. Pode tirar esse valor que ficaria para essa área, justamente para poder compor, ajudar no R$ 400. Nesse caso, é justo, porque tem gente que está desempregada. Mas é o certo fazer isso? Você dá a sua opinião, tá? A população que está passando fome nesse momento está numa situação precária, por falta de emprego, 15 milhões de desempregados, 20 milhões passando fome, 25 milhões sem auxílio emergencial, tudo isso tem que se ver agora, porque a gente está passando por um período difícil, que é pandemia, mesmo que os números estão caindo, mas estamos numa pandemia. Você dá a sua opinião nesse caso, se o governo está agindo certo fazendo isso, para aprovar os R$ 400 de forma permanente. Bem, essa mudança ela é importante porque, se não tiver dinheiro em caixa para pagar o auxílio, o governo precisa aumentar a própria dívida, por exemplo, emitindo títulos. O nível da dívida pública é uma das medidas que indicam a saúde financeira do governo, se o governo vai bem ou não, vai depender desse nível. Eu lembro que alguns técnicos dizem que o principal objetivo dessa lei de responsabilidade fiscal, essa LRF, é evitar que o executivo crie gastos duradouros em anos de vacas gordas. Isso é, em exercícios em que as receitas do governo sejam superiores ao esperado. Apesar de avaliar que a emenda afasta a exigência da LRF, nesse caso, o diretor executivo da instituição fiscal independente o IFI, o Felipe Salto, ele pondera que outras regras fiscais ainda limitarão o descontrole dos gastos públicos. E ele falou o seguinte: o programa estará no orçamento, existe a meta de resultado primário e existe o teto de gastos, ainda que potencialmente modificado, ponderou. Todos os anos, o governo é obrigado a cumprir uma meta que limita o rombo nas contas públicas, isso é, o saldo de todas as receitas e despesas do governo. Na última segunda-feira, o secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, o Esteves Colnago, que entrou depois daquele pedido de dispensa, aquelas demissões dos assessores do ministro Paulo Guedes quando pediram para sair. Ele entrou, era ex-ministro, entrou como secretário, agora assessor do ministro Paulo Guedes. O Esteves Colnago, ele afirmou que o governo ainda não identificou uma fonte de recursos permanente que permita custear o Auxílio Brasil de pelo menos R$ 400 nos próximos anos e de forma permanente. No mesmo sentido, o ministro da Cidadania, João Roma, afirmou que elevar o benefício para R$ 400 de forma permanente seria positivo. Entretanto, o ministro ponderou e reconhece que é necessário sim encontrar uma solução e uma fonte fixa de recursos que custeie o programa. E é isso que o governo está tentando resolver, conseguir uma fonte fixa. Enquanto isso, a reforma do imposto de renda vai demorando a sair do papel, por enquanto só nos comentários. E aí é que está o problema. Como o governo tem pressa, é mais fácil driblar a lei e aprovar a PEC. Por isso está tendo essa mudança nesse texto. Eu falei para você também sobre esse deputado que você está vendo aqui, ao meu lado, esse aqui, é o Marcelo Aro. Eu já falei isso em vídeos anteriores e disse o seguinte sobre o Auxílio Brasil. Ele apresenta o relatório sem reajuste automático dos valores. Mas isso significa o quê, Alex? Bem, o relator da medida provisória que cria o programa Auxílio Brasil, o deputado Marcelo Aro, que é de Minas Gerais, ele desistiu na noite de ontem, quarta-feira, dia 24 de novembro, de criar um mecanismo de correção automática do benefício pela inflação do novo programa, em seu parecer. Embora tenha dito
que lutaria pela medida, o parlamentar protocolou seu relatório sem esse mecanismo de correção. Assim, Marcelo Aro acatou o entendimento do governo que vê na indexação uma forma de trazer mais rigidez para o orçamento. O ministro da Cidadania, João Roma, também disse não concordar com a correção automática do benefício. Mais cedo, o deputado ele já tinha dito à imprensa que trabalharia para manter o reajuste no texto e só tiraria se fosse necessário para aprovação. Foi o que aconteceu. E ele disse o seguinte: eu quero manter e vou trabalhar para manter a indexação até os 48 minutos do segundo tempo. Eu só retiro do texto se eu vir que a gente não tem voto para ganhar. Disse isso à imprensa. Sobre outras medidas, o parlamentar diz que, em relação aos demais pontos sugeridos por ele, que alteram o texto do Congresso, há mais chance de entendimento. Ele também destaca que a principal mudança é a proibição da formação de fila de espera para o benefício. Ele disse o seguinte: eu proibi fila, isso é um avanço sem tamanho. Bem, no relatório, o Marcelo Aro, ele destaca que diversos especialistas apontam que os benefícios assistenciais estão na categoria de direitos de cidadania e devem ser exigíveis do poder público. E ele falou o seguinte, abre aspas, os benefícios financeiros do programa Auxílio Brasil, que substituem a estrutura de benefícios do antigo programa Bolsa Família, constituem um direito das famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza a eles elegíveis, sendo-lhes assegurado acesso imediato às transferências de renda, tão logo se verifique que elas preenchem os requisitos para tanto, diz o documento. Essa mudança, aliás, oficializa o entendimento do Supremo Tribunal Federal, STF, que determinou o pagamento da renda básica, que já é outro programa. A renda básica é aí para todos os brasileiros que se enquadram nos critérios oficiais da pobreza. Muita gente confunde renda básica com Auxílio Brasil. São programas distintos, tá? O Auxílio Brasil já é o programa. Daqui para o dia 7 precisa ser votado para ser aprovado, porque ainda está só no papel. E o renda básica é outra história. Em breve eu vou fazer um vídeo falando sobre essa diferença, tá? Bem, o relator também, ele modificou as linhas de renda que caracterizam pobreza e pobreza extrema em relação ao decreto do governo que regulamentou o Auxílio Brasil. Em sua proposta, a linha de extrema pobreza passou de R$ 89 para R$ 105 per capita. Antes era R$ 100. E de pobreza, de R$ 178 para R$ 200 e agora R$ 210. E aí, ele disse o seguinte com essas mudanças: se tinha 17 milhões de beneficiários, vai ter muito mais com a nova linha de pobreza. Palavras dele. Além dessas mudanças, Marcelo Aro retirou a limitação do acúmulo de até 5 benefícios por família e incluiu uma lei de responsabilidade social no texto em que o ministro terá metas para cumprir e deverá vir a público todo ano para fazer um balanço, ou seja, para se tornar lei. O que eu sinto muito nessa mudança também desse relator, né, do deputado sobre esse relatório, é que esse reajuste, digamos assim, em forma anual, seria uma forma de manter, pelo menos como é feito com o salário mínimo. Todo ano é feito esse reajuste, essa correção. E aí ele teve que tirar isso, essa indexação. Tirou do texto para poder tentar aprovar algo que, inclusive, seria para beneficiar mais ainda a população. Seria mais ou menos assim. Esses R$ 400, o governo quer aprovar a PEC para confirmar. E aí, aprovando os R$ 400 com todas essas mudanças, em vez de ir até dezembro do próximo ano, seria o valor fixo mínimo, 400 para cima. E todo ano seria feito um ajuste, um reajuste de acordo com a inflação. Com essa mudança, não teria isso. Aliás, com essa mudança não vai ter mais reajuste. Ou seja, ficaria R$ 400 como era o Bolsa Família. Dava um aumento e passava anos e anos. Né? Então, é algo assim, desse tipo que deve ser repensado. Mas, como já houve a mudança, vamos acompanhar, porque no momento o governo quer aprovar. Por isso que está se adequando a tudo, para evitar perder, para evitar ter uma derrota. E o que o governo deseja, nesse momento, é aprovar a PEC no Senado e também, dia 7 de dezembro, aí na Câmara dos Deputados, para que esse programa seja de fato um novo programa social. Lembro, o programa Auxílio Brasil está substituindo o Bolsa Família, mas tem um prazo para não caducar. O prazo final é dia 7 de dezembro.
O governo confia que tem um número de votos suficiente para aprovar isso, por isso que nem está preocupado, tá? Mas está preocupado no Senado, porque o Senado, a casa é diferente, é independente, e aí está tendo essa luta, essa guerra. Literalmente está tendo uma guerra no Senado. A maioria dos senadores, são 81 senadores, o governo precisa da maioria de pelo menos 49 votos e tal, suando para conseguir esses apoios. É tanto que está mudando os textos. Muda isso. A oposição disse, eu quero se for 400, porque o governo não queria permanente, o governo só queria pagar 400 até dezembro do próximo ano. E aí vários senadores disseram, do jeito que está aí, a gente não aprova. E aí exigiu, se mudar o texto, a gente repensa. É o que está acontecendo. 6 pontos foram alterados, mudados, enfim. Agora é aguardar tudo isso. Da tua opinião, é duro, eu sei. Votar, aprovar um projeto desse universo para atender aí 17 milhões de pessoas, nunca imaginava tanto trabalho, viu? Tantos debates, rapaz. Olha, Alex, é a gente que é do auxílio emergencial, como fica? Inclusive, eu recebi uma pergunta de uma amiga, de um inscrito, dizendo, Alex, qual a diferença desse auxílio emergencial para o Auxílio Brasil? Porque sempre é dito Auxílio Brasil, de repente fala auxílio emergencial. Gente, são dois programas diferentes, tá? Esse Auxílio Brasil, que está aí para pagar R$400 de forma permanente, é o programa novo que daqui para o dia 7 de dezembro, de fato, vai ser confirmado. Por enquanto, está só como medida provisória, né? Então, esse programa Auxílio Brasil é o programa que está substituindo o Bolsa Família para pagar R$400 a partir de dezembro a 17 milhões de brasileiros, ok? O auxílio emergencial acabou, foi até outubro. Aquele que pagava 150, 250, 375, tá? Que chegou a pagar 600 e 1.200 reais no ano passado. Porém, esse programa acabou, mas há uma esperança para pelo menos 25 milhões de brasileiros que estão sem nada. Qual a esperança? Plano B do governo Bolsonaro, plano B do presidente. Pode ser que esse auxílio emergencial seja prorrogado mais um mês de dezembro. Seria para fechar com chave de ouro, ajudar milhões de famílias, 25 milhões de famílias, enfim. Há uma esperança. A oposição exige, pressiona o governo e agora tem um apoio, que a própria base do presidente, aliados, os parlamentares que apoiam o presidente também pedem a mesma coisa. Presidente, eu imagino a conversa. Prorroga esse auxílio emergencial. A gente vai entrar no ano eleitoral e fechar com chave de ouro seria maravilhoso. Como? Prorroga o auxílio, pelo menos dezembro, seria aí um Natal digno e vai ser positivo. Então, por isso a gente aguarda toda essa definição. A história é mais ou menos essa. Imagina a conversa que é feita aí, enfim, com o presidente, com os parlamentares. Então, essa é a diferença. Auxílio Brasil e auxílio emergencial. Tá bom? Mas tem esperança ainda nesse auxílio emergencial para 25 milhões de pessoas. Vamos aguardar. Então, gente, finalizando, terça-feira vai ter outro capítulo dessa novela no CCJ, nessa comissão, para definir e aprovar esse texto. Sendo aprovado, terça-feira para a semana, dia 30 de novembro. Então, a votação em 2 dias. Deve acontecer nos dias 1 e 2 de dezembro. O governo precisa aprovar essa PEC. O governo vem dizendo, temos que aprovar. Vamos aguardar se realmente, de fato, isso vai acontecer. Compartilhe esse vídeo, dá a tua opinião, não esquece de dar um joinha, de dar um like, importante, hein? Tô lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Forte abraço, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.